Fala, meu povo, estamos no primeiro podcast do Network do Digital. Estou com um convidado especialíssimo que participou do primeiro evento, segundo evento, terceiro evento. Ele foi em todos os eventos, mas aí tem uma sacada. Ele era CLT. Do CLT, ele fez o primeiro lançamento dele, ganhou o prêmio do Marcos Paulo. Depois fez um próximo lançamento, faturou 21 mil em 48 horas, sem tráfego. E tem mais, ele não para por aí não, ele é um monstro do fitness, ele fez 100 horas de jejum e também tem relacionamento no jogo. Então a gente está falando de saúde, relacionamento e negócios nesse podcast. Top demais? Sejam bem-vindos. Estou com Danilo Amorim. Obrigado, Danilo. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado a você, o Elohim, a galera que tá aí assistindo. Era um sonho meu participar de um podcast, então eu agradeço por estar aqui, principalmente porque é o nosso primeiro podcast aqui do Network Digital. É uma honra, um prazer. E eu queria te agradecer não só por isso, mas por todo o apoio nessa jornada aí que você mencionou e que a gente vai conversar aqui. Tô bem animada. Top, obrigado mais uma vez. Nós estamos com ele aqui. Eu queria entender um pouquinho como foi a sua jornada para chegar no digital. Vamos lá, long story short. Eu já há alguns anos vinha com essa ideia de empreender e sempre me atraí pelo digital. Pra ser sincero, eu sempre quis ser famoso, né. Quando eu era criança e eu assistia Malhação, eu queria ser de Malhação. E depois eu fui crescendo, eu queria ser outra coisa e outra coisa. E aí com o digital, agora qualquer pessoa consegue ser, né. E depois de algum tempo na Ambev, que era um sonho meu entrar lá como trainee, etcétera, eu comecei a olhar pra fora. E falei: "Cara, por que não agora?". E aí eu fiz um scanner da minha vida, né. Eu falei: "Cara, eu tenho 31 anos, tô solteiro, ninguém depende de mim. Então se der merda, o pior que pode acontecer é, cara, eu ficar sem grana e ninguém vai sofrer por isso, só eu. Então, esse é o momento, agora ou nunca, porque daqui pra frente vai ficar cada vez mais difícil. Porque você vai, né, vai evoluindo ali a idade, conhece alguém, daqui a pouco tem filho, e aí você não pode mais correr esse tipo de risco. Ou pelo menos fica bem mais difícil. Nunca vai ficando mais fácil, né? Nunca vai ficando mais fácil, pelo contrário. Eu falei, ou é agora ou nunca. Mas antes de tomar a decisão, eu estava chegando no trabalho um dia, na Ambev, e aí eu recebo uma ligação sua. E eu nem te conhecia, eu tinha clicado no anúncio de tráfego pago do primeiro network digital, mas não tinha me inscrito. Aí eu acho que chegou pra você ali, né, o meu lead, e aí você me ligou. E aí você perguntou: "E aí, cara, você tem interesse no network digital? Que o que que você faz? O que que você tá pensando?". Aí eu falei: "Cara, pra ser sincero, eu quero largar meu emprego e viver do digital". E foi assim que tudo começou. Nesse mesmo mês, isso era setembro do ano passado, já me inscrevi no evento e tal, e por conta do evento eu conheci nessa época do evento muito lançador, expert. Falei: "Cara, eu não sei nada disso aqui. A única coisa que eu sei é o que é um influencer, o resto eu não sei. O que é um lançador?". Comecei a pesquisar, me inscrevi na mentoria do Marcos Paulo, né, sócio do Pablo Marçal, ele que lança o Pablo Marçal e entre outros experts, como o Renato Cariani, por exemplo. E fiz essa mentoria e disse: "Cara, eu não sei o que eu vou ser, mas eu vou começar como lançador, porque me parece que é o primeiro passo ou o caminho mais curto para você começar a faturar". E era o que eu precisava, afinal, se eu saísse do CLT, eu deixaria de ter uma renda, e eu queria ter uma renda rápida, e eu imaginava que como influencer isso não iria vir tão rápido. Top. Comecei. No segundo evento, que foi em outubro, eu já estava com um lançamento marcado. Só Por para trazer clareza para a galera aqui, existe um evento aqui em São José, que é o Network do Digital, e eu me mudei para cá, para São José, e em agosto eu decidi fazer o primeiro evento em setembro. Não existia esse evento, não tinha nada, mas eu não me conectava com ninguém do digital. Criei esse evento e aí ele disse que foi o primeiro evento que ele foi. Então, nesse momento aí, esse foi o primeiro momento que a gente juntou 30 pessoas, exatamente 30 pessoas nesse primeiro evento, e esse foi uma galera realmente de lançamento. Eu acho que abre a cabeça aí com relação às oportunidades que tem, né? Porque tinha lá também influenciadora, tinha umas coisas, mas só para trazer clareza para vocês do que a gente está falando aqui com relação ao evento. Aí você estava contando aqui que você foi para lá, viu as oportunidades, viu que influencer não daria. não viraria o jogo tão rápido como influencer, né, mas esse era o objetivo principal. E aí, conhecendo até a história do Marcos Paulo, hoje ele é influencer, mas ele continua sendo lançador.
Ele fez do caminho contrário do Pablo, por exemplo. O Pablo sempre foi expert, né? E ele começou como lançador e agora é expert. E, inclusive, influencer, né? Todos eles são influencers. Aí eu falei, cara, esse é um caminho que me interessa. Porque eu não quero correr o risco de ficar sem dinheiro. Então vamos começar como lançador. E vi diversos exemplos de pessoas que começaram a faturar muito rápido. Não tô falando nem alto, mas muito rápido após o início. Até porque o caminho é simples. Se você encontrar um bom expert e você seguir ou a fórmula do Érico Rocha ou o mapa LX do Marcos Paulo, cara, você vai conseguir. Mesmo sem investimento, você vai conseguir. E nesse segundo evento que eu fui, eu já falei que eu tava com o evento de lançamento marcado. Eu tinha tomado a decisão de largar o meu emprego, de sair da Ambev. Foi quando eu te falei. Aí eu falei, ó, mas deixa abaixo ainda, porque eu comuniquei isso na semana passada. Tudo tá se arrumando ainda, não sei exatamente quando vai ser a data, mas possivelmente janeiro. No primeiro você decidiu sair, no meio do caminho você já tinha pedido, mas não tinha aberto clareza para todo mundo, então no segundo evento ainda tava, você fazia parte do Clube Ambev, da empresa Ambev, Isso, isso. certo? Isso era outubro, eu só vinha sair mesmo em janeiro. Ah, é verdade, verdade, você já tinha colocado lá para frente esse acordo com eles. Isso, a gente entrou em acordo, eu treinei uma pessoa pra me substituir. E foi algo que foi bom pra ambos os lados, né? Eu não saí de repente, porque sempre acaba quebrando um time ali quando a pessoa sai de repente, principalmente alguém que já tá há muito tempo, né? Que acaba sendo. Ninguém é essencial, mas por um tempo você é essencial e quando você sai, cara, Hum. desaba o time. E foi bom porque eu também consegui me preparar financeiramente e ainda recebi o bônus do ano, que foi muito bom, né? Porque eu fiquei até janeiro e isso ajuda nesse primeiro início aí que eu tava sem O faturamento. primeiro lançamento que fatura mais é esse aí, quando você sai do CLT, né? Exato. O primeiro vai ser esse. É o primeiro pico de faturamento que você recebe. Verdade. E esse dia foi quando teve o Network Pro, o dia que você tinha realmente recebido a sua saída, não foi? Foi no dia do Network Pro foi o dia que eu saí, de fato. Eu vim receber uma parte no fim de janeiro, isso era início de janeiro, Uhum. e outra parte em março, que é quando fecha todos os cálculos de bônus, né? Top. Caraca, foi muito louco. Esse dia tinha uma galera lá e os caras, não, você faturou esse mês mais que a gente. É o pior que foi. E os caras faturam alto. Então. Deve ter sido uma decisão difícil sair da Ambev. Conta pra gente aí, que medo foi que você teve? Se você teve medo no momento de, cara, enxergar o mundo lá de fora do digital e como foi sair dele, do emprego CLT para ir pro digital? Teve medo? Teve algum momento aí de, caraca, e aí? Cara, teve medo pra caralho, teve Caraca. muito medo, e teve muito apego emocional, porque a minha história com a Ambev ela é muito forte. Eu sempre quis entrar na Ambev, sempre quis ser trainee da Ambev, especialmente. Na época que eu entrei, eu já tinha tentado 5 vezes. Eu fui o cara na história que mais fez prova de trainee da Ambev, porque eu fazia inclusive quando eu não podia entrar, porque eu ainda era aluno de faculdade, né? Não pode, você tem que estar formado. E aí, quando eu já mudei de continente pra fazer prova da Ambev. Eu tava na Inglaterra, voltei pro Brasil pra fazer prova e não passei. Então tinha um negócio de, porra, finalmente eu consegui esse negócio aqui, agora eu vou segurar com toda a força do mundo. Caraca, quando que que ano você passou na Ambev? Em 2020. 2020, na pandemia. Exato, na pandemia. E aí eu É, nessa época aí foi inclusive a turma mais concorrida, foram 120.000 para um. Essa era a concorrência, pra você ter noção. Era a maior trainee da América do Sul, pelo menos. E passei. E aí, depois disso, depois de ter realizado todo esse sonho e tal, você fala, pô, mas eu cheguei até aqui, cara. Aonde eu ainda não posso chegar, entendeu? Então essa decisão, desse apego emocional foi difícil, as pessoas, eu me mudei pra São José dos Campos por conta da Ambev. Todo o meu ecossistema de amizade, de rede de apoio é da Ambev. Você veio de Porque eu vim de Recife, Recife, não tinha ninguém aí não aqui. tinha ninguém. Ninguém. Então eu falei, cara, essa decisão acho que talvez essa seja a parte mais difícil da decisão. E, obviamente, o medo do desconhecido, o medo de ficar sem dinheiro, o medo de ficar tão sem dinheiro a ponto de precisar voltar pra Recife e voltar pra casa dos meus pais, que aí eu acho o ápice pelo menos pra mim, Uhum. por conta do meu orgulho, o ápice da humilhação, eu ter que fazer isso. E eu sei que não é, tá? Mas é algo meu, assim, que eu não gostaria Uhum. nunca. E o caminho a seguir. Qual caminho escolher, entendeu? Era uma coisa que me deixava ansioso.
Então você já tinha mais ou menos um desejo de sair em algum momento, talvez 2024, alguma coisa assim, ou 23, mas em 2024, só que ainda você não sabia qual caminho seguir. Não. Não sabia nem se ia ser ir para outra empresa, abrir minha própria empresa, seja digital ou não. Tinha muita opção. Muita opção, Não cara, era nem o muita. digital ainda na cabeça? Não, muita coisa. Tocar um negócio da família, e voltar para Londres, que eu já morei lá, e recomeçar tudo lá, porque a Ambev me tirou de Londres, entre aspas, né? Eu estava lá. Uhum. E eu ainda tinha o sonho de voltar para lá. Então era um leque muito grande de opções. E aí você recebeu uma ligação lá, você viu um anúncio, deve ter sido o quê? De quadrinho o anúncio, né? Do Putz, evento. eu confesso que eu não lembro, cara. Seria bom ter esse anúncio aí, Ia velho. ser muito Se tu bom. olhar lá no Facebook Ads, no Meta Ads, acho que tu acha teu primeiro anúncio. Eu acho, mas eu não vou. Eu posso te mostrar, porque não vai estar escrito Danilo. Podia, né? Não, Tá eu sei que escrito não, Danilo, Danilo, aí foi esse. E aí eu mas ia é falar, cara, legal. esse cara é bom. Top. Aí você. Aí você foi lá pro evento. Aí você não sabia nada, recebeu a ligação, foi pro evento, viu essa galera, decidiu que ia pro digital e foi pra mentoria. Isso. E como foi aí agora o momento de começar a lançar o teu primeiro. Entrar na mentoria e lançar, encontrar expert, como que foi isso a parada? Então, eu trabalho muito bem sob pressão. E entrando nessa mentoria, o Marcos Paulo falou: quem lançar em até 30 dias vai ter o direito de vir aqui na PLX, na agência dele, me conhecer, conhecer todo mundo, etc., fazer o network, ganhar a plaquinha. E eu gosto de desafio. Falei, cara, é agora. E aí eu fiz exatamente o que ele disse. Ele falou, cara, você não tem expert? Pega a tua agenda do telefone, começa A, B, C, fulano sim, fulano não, fulano sim, fulano não. Pensa em pessoas que você conhece, que prestam serviços e são excelentes. E aí, na época, eu pensei na Maísa, foi uma das primeiras pessoas que me veio na cabeça, porque eu fiz minha. Ela tem uma clínica de estética, na verdade, ela tem um ecossistema gigante. Mas enfim, ela que fez a minha depilação a laser daqui de faixa de barba. E, cara, ela me explicando a diferença entre o laser e o LED, no nível científico, assim, falei, mano, essa mina entende demais, cara. Ela é muito boa. E toda a sessão a gente conversava sobre isso, né? Eu fiz umas 8 ou 10 sessões lá. Então eu fiquei craque em pelo menos explicar pra alguém a diferença entre LED e laser. Eu falei, cara, por que não ela? A última vez que eu fiz a sessão com ela falou que tava querendo ter um produto digital, que ela não tava mais conseguindo dar conta da Da quantidade de agenda. coisa que ela ensinava, de mentoria que ela fazia, ela queria entrar no digital. Tá. E falei com ela. E ela disse, ó, coincidentemente eu já gravei um curso que tá pronto pra lançar e eu vou jogar ele na Hotmart. Eu falei, não faça isso. Não faça isso sem lançar, né? Porque senão você vai estar desperdiçando aí um pico de faturamento que eu não sei quando tu vai conseguir chegar nesse nível de faturamento se você deixar ele no perpétuo sem criar ali, né? Todo o tráfego e tudo mais. E ela topou. Pô. Eu abordei outros experts E também deve ter sido na muito época. rápido esse. Entre mentoria, desafio e encontrar expert, né? Foi rápido, mas foi uma semaninha de tensão, assim, porque eu queria que ela respondesse sim na hora, né? Uhum. E ela não respondeu sim na hora porque, Ah, cara, pra um expert que ainda não tá familiarizado com esse mercado de infoprodutos, eles querem 100% do faturamento pra eles, né? uhum. Todo mundo quer. Uhum. Esse é o sonho. Mas quem tá dentro sabe que não é assim. E que no mínimo, o justo é 50 e 50, a não ser que você tenha um expert gigantesco e você seja um Zé Ninguém. Aí beleza, você pode deixar um faturamento altíssimo, mas se vocês são duas sementes, semente e semente é 50-50 de custo e de lucro. E ela topou. Depois que eu expliquei, mostrei pra ela, falei, cara, o mercado é assim, ela topou. Nesse período eu abordei outros experts também, mas, cara, eu abordei mais como um plano B, sabe? Eu queria muito que fosse com ela, pela excelência dela no que ela faz. Top. Tinha alguma coisa dizendo que ia ser ela. Sim. E aí você lançou ela no final. Lancei, a gente fez o meu primeiro lançamento foi com ela, e foi alinhado que, assim, seria algo bem pequeno, sem muita divulgação, sem muito comercial, porque ela não queria eh, usar a palavra aqui, mas poluir a rede social dela, que hoje era voltada para clientes, ou seja, pessoas que querem ser depiladas, digamos assim, Hum? e não focada para outras Profissionais. profissionais. Ela não queria misturar isso agora, mas queria validar o método. Top. Fechou. Fizemos dessa forma, a gente lançou e no primeiro dia a gente fez 6 vendas e pra gente validou. Sem Porque eu tráfego. queria só uma, sem tráfego, sem nada. Tudo orgânico. Só utilizando A a rede rede que ela já social tinha. dela. Top. Exato. E já é difícil pra muita gente, né? Muito difícil. Só da pessoa aparecer, cara, tem gente que não sabe falar com a câmera.
E ela já tinha essa desenvoltura, porque ela fazia conteúdo, ainda faz, né? Hum. Sempre fez. E aí, depois disso, que a gente considerou um sucesso, eu falei, ó, show de bola, deu certo, vamos lá pra PLX comigo. Eu fiz esse convite, nem podia na época. Eu falei, vamos lá comigo, porque você merece também. Então, os dois receberam plaquinha, ela conheceu Ah, a galera lá, massa. foi muito bom. E aí eu falei, ó, isso era novembro. Agora, a gente pensa no segundo, mas até janeiro, até eu sair da Ambev, a gente não toca mais nesse assunto. Porque como eu tô em processo de transição, eu preciso dar uma atenção especial lá. Eu preciso formar bem, eu preciso sair pela porta da frente. E aí, deixamos acordado assim. E aí, o próximo produto que a gente Ela deve ter lançaria ficado seria o louca curso. nessa hora. Meu Deus, quero lançar de novo. Não, não, ficou. Na Louca, época. tipo, assim, com vontade de Ah, não, lançar. Aham. ficou. Mas assim, o momento não era muito propício pra esse tipo de produto, porque era fim de ano. Tá. Início de ano é quando os profissionais estão procurando. Estão procurando esse tipo de formação. Fim de ano, a galera. Sabe como é? A pessoa quer Hum, sair, quer total. beber e tal. Ninguém tá procurando formação. Hum. Janeiro sempre é o melhor faturamento mesmo. Exato, Uhum. exatamente. Vai de cada um, né? Mas normalmente é. Uhum. E aí, chegou janeiro, finalmente, saí da Ambev e tal. Falei, não, vou começar como influencer aqui e vou continuar com lançamentos. Eu e a Maísa, a gente deixou de se falar por um tempo, não por nada, mas, né, era o pause que a gente tinha combinado. E com 3 dias, o dia do Network Pro, mais pra frente ali, 3 dias, a Ana cruzou comigo na praça. Ah, essa parte é interessante. E aí eu deixo, não vou dar spoiler, porque já já a gente vai chegar nesse assunto. Essa parte é muito boa. Porque ele falou sobre ela, que agora ele também está namorando, noivando, casando, como que é? Namorando. Estamos. A maioria das pessoas já casam a gente assim que vê a gente, mas por enquanto a gente tá namorando. Tá namorando, massa demais. E aí, ela foi também pro evento. O Danilo falou assim, cara, eu gostei muito do evento. Veja se eu tô falando a verdade aqui. Eu gostei muito do evento e deve ter sido lá pela, então, quinta edição, eu acho. Posso levar algumas pessoas? Aí, uma delas foi a Ana. Ana, né? Isso. Foi a Ana, que é uma nutricionista. E aí, ele, dentro do evento, começou mais uma oportunidade de lançá-la. Foi assim? Foi basicamente isso, em resumo. Tá. Mas antes só de falar, a gente quer falar um pouquinho sobre como que foi esse negócio, porque você é de Recife e não conhecia muita gente do digital, acho que ninguém do digital, conhecia a galera da Ambev, saiu da Ambev, e como que a Ana apareceu, né, na sua, na sua vida aí? Essa história é boa. Não sei se eu conto a versão dela que ela me contou ou se eu já conto a versão real. Vamos pra versão real. É, Tem isso, né? depois desse primeiro lançamento, aliás, não depois do primeiro lançamento, acho que depois do primeiro evento, eu comecei a criar conteúdo, voltei a criar conteúdo fitness, e muito focado em corrida, fiz 2 provas, inclusive. Era uma coisa meio híbrida de musculação com corrida. Um desses meus vídeos, que eu postei, tipo, no fim do ano, chegou pra Ana. No algoritmo, entregou pra ela. Ela, nossa, legal, curtiu, me seguiu. Eu vi lá a conta dela, entrei e falei, pô, grande. Comecei a ver conteúdo, achei legal pra caramba o conteúdo dela, comecei a seguir. Nesse meio tempo, Ela é nutricionista, certo? isso, ela é nutricionista, então E o fazia teu super canal é sentido ali fitness, pra mim. perfil. Inclusive, ela aborda alguns temas que são sensíveis pra mim, assim, são coisas que eu tava precisando na época, assim, na parte de nutrição. Sim, E eu aí, lembro e, desse papo. e aí eu falei, caramba, legal, vou seguir. Comecei a perguntar nas caixinhas de pergunta dela, coisas muito úteis que eu uso até hoje, inclusive. E legal, começou a criar assim, uma conexão ali. Claro que eu achei ela bonita, né? Não preciso mentir aqui. Mas não tinha tanta segunda intenção assim, era um negócio mais profissional. E com o tempo passando, eu fui vendo que, pô, eu acho que ela mora em São José. Pô, eu acho que essa aqui é a Praça do Aquários. E aí, do lado dela também, ela falou, pô, eu acho que ele é de São José, acho que ele é do Aquários, não sei o quê. Beleza. Eu passei um mês em Recife, do dia que eu postei o vídeo até o dia que eu voltei. E aí, o dia do Network Pro, basicamente, né? Poucos dias antes, na verdade. E aí, ela me viu correndo na praça. Ela tava passando de carro, me viu correndo na praça, estacionou o carro, Uhum. fingiu que tava correndo também. Começou a correr no sentido contrário, de forma proposital. E aí, na primeira volta, eu acho que aquilo ali é a Ana. Segunda volta, eu tenho quase certeza que é a Ana.
Terceira volta, eu falei, é ela. Na próxima volta eu vou dar um tchauzinho. Quando deu a quarta volta, eu dei o tchauzinho assim, ela cagou pra mim. Tipo, nem respondeu. Aí beleza, terminei mais uma volta, fiz um story, tô aqui na praça, não sei o que, tal, fitness, etc. E aí, fui pra casa, que fica 5 minutos caminhando. Cheguei em casa, já tinha comentário dela no story, falando, ah, então era você mesmo. Eu falei, ah, eu tinha certeza que era você. Isso era uma sexta, a gente começou a se falar, domingo a gente saiu, e aí foi quando a gente ficou a primeira vez já foi bem rápido. E a gente começou a conversar sobre digital, porque ela, não, o que é que você faz? Eu falei, nada, acabei de sair do emprego. Eu só tô correndo na praça. Eu tô correndo na praça, tô enjoying the moment. Mas, aí contei o plano pra ela, né? Saí por conta disso, disso e disso, sou influencer fitness, sou lançador também, lancei a Maísa, etc, mostrei como foi. E ela contou a história dela também, né? Ela atende só online, etc, já tinha feito alguns lançamentos. Ela inclusive estava procurando um lançador. Nesse momento eu não me pronunciei, tipo, deixei quieto. Até que depois de um tempo, chegou essa oportunidade do quinto network digital. Eu a convidei porque eu falei, pô, ela é do digital, faz sentido, vai que ela conhece alguém que, enfim, ajuda na carreira dela agora. Mas vocês estavam juntos nessa época? Não, Já, já estavam juntos. já. Ah, vocês enganaram bem. Então, a gente Boa, boa. engadamos bem, né, pra não... Massa. E aí, isso foi 1 semana e meia depois que a gente se conheceu, basicamente. Certo. Ah, então era recente mesmo, então. Era muito recente, a gente tava ficando só E a ali, de boa. dinâmica do network, provavelmente não ficaria os dois juntos na mesma mesa, né? Vai rodando, Não então. fica, Aham. entendeu? Lá a gente se falou assim, tá, um pouquinho, depois é que a gente saiu pra comer. E passou esse evento, a gente começou a conversar mais sobre lançamento, mas ainda Cada um na ninguém sua. propôs nada a ninguém. Eu não queria misturar muito ali naquele começo, e eu não queria que parecesse que tinha algum interesse da minha parte nisso, entendeu? Até porque eu a conheci não com essa intenção, né? Eu conheci ela, um negócio aleatório da vida. Mas se rolasse a oportunidade, eu estaria aberto. E aí um dia a gente foi viajar pra Campos, ela me fez o convite. Ela, você quer fazer um desafio comigo, quer ser meu lançador? Eu falei, bora. No final de semana a gente conversou sobre o assunto, no domingo a gente tomou a decisão, terça abriu pré-venda, faturamos em 48 horas 21 mil, sem tráfego, tudo feito à mão, literalmente, por mim e por ela, tudo feito no Canva, CapCut, da forma mais artesanal possível, com profissionalismo, e a gente Uhum. conseguiu esse resultado, que eu considero sensacional, até porque a gente abriu o carrinho e fechou o carrinho, né? É, Não deixou perpétuo, não foi um deixou. pico e fechou. Que era... Ativou o desafio do Danilo, né? Foi Exato. o momento que ativou. E aí, foi muito louco esse dia, porque eu te chamei pra participar falando lá no palco pra galera, Isso, e você tinha. E não me contou que você tava em lançamento. não contei. E abriu o carrinho na mesma noite que você estaria no palco, né? Tem Exatamente. até uma foto que. Inclusive, eu ia entrar pra falar às 8 e o carrinho ia abrir às 8. Cara, muito louco. Eu te agradeço muito por isso, cara. Foi muito massa esse momento, porque você honrou com a tua palavra, e isso pro Fred, pra galera, foi muito animal, né? O Fred é um dos caras que fatura bastante, tá sempre junto. Ele tem muito orgulho a galera tem muito orgulho de você, porque viu, né, o Uhum. teu avanço no digital muito rápido. Tem uns que começaram a te ver no terceiro mês, já tava mudando a chave, então é muito louco. E aí eu lembro de uma foto que tem uma foto com o teu relógio aqui, e eu no palco e vindo lá as vendas entrando no relógio. Muito massa esse momento. Cara, Você tava fechando tua parte ali pra me chamar e eu aqui, tirando foto das vendas chegando. E foi rápido. Tipo, abriu às 8, eu acho que a primeira venda foi tipo 8 e 2, alguma coisa assim. É muito louco esse momento, né? É. É a hora que fecha bastante. E ela tava com demanda reprimida, ela não tinha lançado ainda, né? Ela já tinha feito lançamentos de Ó, que curso e massa. coisa grande até não sei se você já ouviu falar da empresa Desinchar, é bem famosa, né? Uhum. Ela já fez. Só que fazia algum tempo que ela não lançava e eu acho que nesse formato, desafio 21 dias, sozinha, sem mais nenhum expert, que ela já fez em conjunto com outras experts de educação física, etc, mas sozinha, um desafio assim de emagrecimento, pré-carnaval, pra você exagerar no carnaval e emagrecer depois, ela nunca tinha feito. Ah, ele foi pré-carnaval, Foi. mas é A muito gente bom, conectou né? tudo, tá É ligado? muito bom o momento acontecendo ali, cara. Porque para emagrecer, sempre é bom, né? Mas no carnaval é E bizarro, é né? quando o ano começa mesmo no Brasil, né? Principalmente pra área fitness, é quando a galera começa a voltar a se preocupar com dieta, a voltar a se preocupar com academia, quando dá pico de faturamento nas academias, dos nutricionistas.
Porque começa o plano verão. Começa o plano verão. Começa quando, você acha, na cabeça da galera, hein? Normalmente é na segunda-feira, após a semana do carnaval, ou seja, terminou a quarta-feira de cinzas, tem aquela ressaquinha ali, segunda-feira começa. E foi o que a gente fez. Começou o desafio em si, né? A parte de entrega do desafio começou na segunda-feira após o carnaval. E foi 48 horas de carrinho aberto. Isso, da pré-venda, né? Depois ainda teve uma parte de venda também que a gente fez, que foi assim, pré-venda foi antes do carnaval, na semana antes do carnaval, quando teve o evento. Rolou o carnaval, quarta-feira de cinzas a gente reabriu o carrinho para o chamado venda, Certo. entendeu? E aí a gente teve mais um pouco de faturamento ali, mas o pico mesmo foi na Foi na pré-venda. pré-venda. Exato. Cara, é E muito sem louco. live de lançamento, sem nada. Tem nada, A cara. gente fez live na venda, mas na pré-venda a gente não fez. Foi o quê? Vocês fizeram Reels e Stories e Stories? Story, muito story, cara. Story foi o principal. Rio. Uhum. E a gente, depois que abriu a venda, eu fiz 2 anúncios de tráfego pago, só que eu nem considero que eles deram resultado, porque a gente colocou, tipo, cara, R$ 20. Foi algo muito Não. baixo, assim, só pra testar uma teoria. E ele, eu nem sei dizer quanto de venda ele trouxe, tá? Foi muito pouco, assim. Mas quem me ajudou muito foi o Léo Scaldini, inclusive. Eu fui lá na Demicon, ele me ajudou a setar os anúncios, que eu não sabia nada de tráfego. Só que isso foi feito, tipo, o desafio ia começar na segunda, isso Tá. foi feito na sexta-feira à noite. Então, cara, ele teve. Se ele tivesse sido feito lá no início, show. Mas foi feito muito ali pra teste, por isso que eu nem considero que teve tráfego pago, sabe? Total, não teve. Não Não teve. teve, é. A venda veio do orgânico. É, caraca, que louco. E não é comum, né? Vamos combinar. Eu quando comecei nos lançamentos no Insider, você via a galera, muita gente, tinha gente que, cara, pagava o ano inteiro e não saía. O próprio Expert, né? Porque o lançador se mexe, né? O Expert, não que o Expert não se mexe, mas o Expert é ele mesmo, ele não pode ir para outro lugar. Ele tem que lançar com o produto que ele quer. Ele tem, que ele é, o que ele vende no mundo físico. E aí acaba sendo um desafio, que ele tem que ficar preso no que ele é, que é ele mesmo. O lançador tem essa viabilidade de sair. O Expert lá. E aí eu via, e não foi um não, eu vi presencialmente, além da comunidade, vi presencialmente a galera ali pagando o segundo ano e não tinha faturado nada. Nada. Sim. Baixo, né? Mas, cara, com tráfego e muita gente com negativo de tráfego, você não é uma regra, é uma exceção isso que rolou. É muito louco. Legal. Nossa, eu não vou nem falar a meta do próximo lançamento aqui. Vai ser sem tráfego. Vai ser sem tráfego. Galera, comenta aí, fala assim, cara, põe tráfego nesse lançamento. Eu vou falar por que é importante colocar tráfego. Porque você tem a mão de quanto custa teu lead. Sim. Uma hora o orgânico acaba, normal, vai acabar, né? Você tem que nutrir mais gente. E aí você não sabe quanto custa teu lead. Então é difícil fazer projeções maiores de escala se você não tem. Sim. Não tem, então dá uma pensadinha ali, nem que seja bem baixo, só para você botar o pé na água com relação a quanto custa teu lead, que aí você consegue fazer o reverso. Quero faturar tanto, meu lead custa tanto, tem que investir tanto. Comenta aí. Vale bem a Não, pena. eu tô ligado que vale. É que, na verdade, eu não quero, particularmente, me envolver com tráfego. Eu posso gerir a pessoa que vai fazer o tráfego, mas eu não quero ser o gestor de tráfego. Não. Não dá. Tipo, não dá. Um lançamento, você já lançou, o Elohim também sabe como é que é. A carga que fica em cima do lançador. E a Expert, que também trabalha um pouco ali como lançadora, também tem os atendimentos dela, né? Então, eu preciso de alguém focado em gestão de tráfego. Não dá pra eu ficar vários pratinhos ao mesmo tempo ali, não, porque se eu fizer isso, eu vou deixar de fazer outras coisas aqui no orgânico que poderiam me trazer faturamento sem custo. Entendeu? Então, se tiver alguém aqui fazendo isso, eu topo. Top. Não, isso é massa. Só preciso de um gestor de tráfego bom. Ou uma É. gestora de tráfego muito boa, então. Bom, eu sei que no evento tem, então chega lá, a galera assistindo aqui pode trocar uma ideia com você e você pode falar, né? Porque no evento a gente fala, o que a gente precisa? Aí fala, preciso de gestor de tráfego. Fala isso, é bem importante, porque eu não acho que você deve começar a fazer gestão de tráfego, porque você já lançou e já faturou. Era legal se você conseguisse, porque é legal saber o que você tem que cobrar ou não. Mas, se você nunca fez tráfego, você vai ter a curva de aprendizagem do tráfego, e vai demorar. Então, acho que vale fazer uma parceria e pagar para os gestores
mas faz. Coloca tráfego para você ter a noção do que. Do potencial até ali, né? Cara, assim, quanto custa meu lead? Tá valendo a pena? Uhum. Sacou? Porque a hora que esgotar é triste, assim, a gente via a galera no Insider fazendo isso. Não, tá dando bem no orgânico. Mas daí você não escala teu lançamento, não escala, não escala, não Uhum. escala. Porque sabe quanto custa, então você não consegue avançar. Entendi. Então faz sentido dar uma pensada, a gente falar mais também depois disso. Mas tem uma galera de gestão de tráfego Tem, né? aqui, do digital, para lançamento também. Fernanda contratou um cara agora no penúltimo lançamento, deu certo o lançamento que o gestor de tráfego fez. Fernanda é uma das participantes. Uhum. E aí os dois foram nesse último evento, tiraram foto, então deve ter dado certo. Bom Eu saber. não sei exatamente os detalhes dos faturamentos, mas quando você tira foto com alguém que você contratou, é bom, né? Claro, com Deve ter certeza. dado certo. Então eu peguei essa onda lá. Beleza, cara. Então a gente falou da Ana, a gente falou de como foi a tua entrada no digital, a gente falou que você é fora da curva, com relação ao lançamento que você teve, mas conta pra mim, cara, conta pra gente a parada sua, de que você acha que é teu superpoder com relação aos negócios? Porque existem alguns padrões na vida das pessoas, né? E pra você chegar aí, não deve ter sido do nada. O que você acha que foi o maior superpoder que te levou a esse faturamento aí? Pode ser desse evento, desse momento, ou pode ser o que você acredita que te leva sempre para o próximo nível? Uma pergunta difícil, né, cara? Cara, é difícil, mas eu acho que é o hiperfoco. Hiperfoco. Não sei se você já ouviu falar que quem tem TDAH tem um superpoder. Porque Tá. você não se concentra em nada. Uhum. Mas quando você se concentra, meu amigo, você não come, você não vai no banheiro, você não faz nada. Você veste a camisa, você respira aquilo ali. A sua atmosfera é aquilo. E na minha vida sempre foi assim. Na escola, minhas notas não eram muito boas, mas eu não estudava nada. Chegava 2 dias antes da prova, engolia livro, pá, 10. Quando eu queria. 10, 10. Vestibular. Fui estudar em outubro. O vestibular em novembro. Eu passei na universidade pública. Hoje não, isso não é tão valorizado. Na época isso era muito valorizado e bem concorrido. Fechei a prova de matemática. Então, assim, eu tenho esse superpoder do hiperfoco quando eu enxergo um propósito ou um retorno naquilo. Quando eu não tô no hiperfoco, cara, minha cabeça é um negócio que eu não sei explicar. Às vezes eu falo, por favor, para de ter ideia, para de vir coisa, por favor, que eu não aguento mais pensar em 1000 coisas ao mesmo tempo. Foi assim Ah, pra entrar na Ambev, pra passar no trainee. Quando eu quero, de verdade, eu vou lá e consigo. E aí eu quis de verdade massa. sair da Ambev. Sair do CLT, na verdade, né? Ambev, amo todo mundo, amo a galera. Sou muito grato por tudo. Se pudesse ter Ambev dentro do digital, seria maravilhoso. Olha aí, tá o convite. Mas a Ambev tem uma questão também de muito resultado, né? Então isso. Muito. E eu acredito que isso tenha feito você querer ir para lá e ao mesmo tempo você tido os resultados que você teve lá dentro, porque eles pedem e você é uma pessoa hiperfocada, então acho que combinou muito bem. Você acha que tem alguma coisa Com certeza. com isso que te evoluiu lá dentro e tal? Com certeza. Até porque as pessoas lá dentro são muito parecidas nesse aspecto. E eu acho que a Ambev é o melhor recrutador que existe, porque eles escolhem muito bem o perfil. Eles pegam aquela pessoa que vai ter um burnout. E não é culpa da Ambev. Não é a Ambev que vai fazer você ter um burnout. É você que não tem limite. E como a Ambev não tem, assim, sempre vai ter tarefa, se você concluir e pedir, vai ter mais. E as pessoas querem crescer. Então era eu aqui, ó. Terminei. Mais uma, mais uma, mais uma. Foco, foco, foco. E isso foi alimentando mais o meu lado ali, Carreira. profissional, de carreira, fui crescendo. É assim que as pessoas crescem. Tive um burnout lá dentro. Tive logo no segundo ano, em 2021. Uhum. Até acionei na época tipo, eles tinham um serviço de apoio de psiquiatria, até gratuito pra quem era, porque o bicho pegava mesmo. Se você deixasse, o bicho pegava. E, novamente, não é culpa da empresa. Top. É você e você. E aí, depois desse momento, você conseguiu olhar para você como um equilíbrio para o hiperfoco? Depois você teve burnout, Uhum. ajudou? Ajudou. E aí eu percebi que não precisava daquilo, Hum. daquele nível absurdo a ponto de, né, de passar mal.
E nos últimos anos, minha qualidade de vida foi melhorando muito. Foi quando eu voltei a ser fitness. Teve uma época que eu me estraguei. Eu posso até botar foto aqui. Massa. Me estraguei total. Nossa, você vê meu físico tipo, meu rosto, cara. Tipo, de cansado mesmo, assim. Então, eu voltei a trabalhar menos, a trabalhar de forma equilibrada, vez por outra, um pico ali, normal. Ia continuar tendo os bons resultados, continuar crescendo. Todo ano eu recebia aumento. O maior aumento que era possível, todo ano. E promoções, etc. Então, não precisava daquilo, entendeu? Você fazia antes. Isso, mas foi muito importante, porque acho que me trouxe até aqui e O faz com que eu limite, né? consiga ter resultado, esses picos de resultado, que cada vez que você tem um pico, você cai ali um pouquinho, mas você vai crescendo mais e crescendo mais e crescendo mais. Eu aplico isso hoje para os lançamentos, para rede social e para etc. Mas eu preciso querer. Sim, e não é só pra rede social, não, galera. Fala pra galera o seu arroba aí, vou colocar depois na legenda. Fala aí já pra galera já ir atrás, o teu arroba do É Instagram. o Danilo Amorim Fit. Boa. Já vai lá, aqui embaixo vai ter também. E se vocês olharem lá, desce um pouco, tem um jejum de 100 horas. Uhum. Então não é só nos negócios, né, o hiperfoco, não é só no estudo, tem também, com relação ao teu corpo mesmo. Isso. Conta aí como que foi essa parada do: "Cara, eu vou fazer um jejum", de onde saiu essa ideia? Aqui ó galera, 100 horas sem comer, não é isso? 100 horas sem comer. Exatamente. Cara, eu sempre tive curiosidade. Eu sou muito curioso. E com relação ao jejum, cada vez mais tem ficado mais latente as pessoas comentando sobre isso na rede social. Jejum intermitente, jejuns prolongados, e o resultado disso no corpo, não só em termos de perda de peso e perda de gordura, mas também outros resultados coadjuvantes ali que ninguém falava sobre e me interessaram. Como, por exemplo, redução das inflamações do corpo, redu não é nem redução, na verdade, é o alto consumo das células mortas, células cancerígenas que seu corpo pode vir a ter. Ou seja, seu corpo consome essas células como fonte de energia, porque você não está colocando comida para dentro. Redução de ansiedade e de compulsões, principalmente alimentar. E, óbvio, a perda de peso ali, né? Entre outros. E aí, calhou de ser no mês que eu tinha machucado meu pé. Eu fico dando umas piruetas aí, não sei se vocês já viram, né? Eu faço ginástica olímpica também. E no mortal pra trás eu machuquei meu pé. E aí eu não pude correr esse mês, que era pré-maratona, pré-meia maratona. Tá. Nisso eu ganhei um pouquinho de peso, nada demais, mas ganhei um pouquinho de peso ali. Olhei no espelho e falei, cara, tá me incomodando, eu quero resolver isso logo. Coincidentemente, um Para as cara pessoas normais é tipo: "Nossa senhora, que. cara, nem passou nada, né", mas pra ele falou: "Nossa". Não, pra mim, eu falei, cara, eu tô obeso, eu preciso fazer alguma coisa. Tem um cara que eu sigo que eu acho ele muito foda, também largou o emprego no mercado de investidor, etc. O cara é da XP, chama Rian. E o Instagram dele é Fale com o Rian. Nessa semana pré-meia maratona, ele estava fazendo um jejum que ia ser de 100 horas. Só que ele passou, ele chegou a 9 dias. E o cara é ex-obeso, era fumante, 130 quilos, não sei o quê. Hoje é triatleta, fez um Ultraman agora. Não sei se vocês sabem o que é um Ultraman, mas é tipo o dobro de um Ironman. Falei, cara, se ele pode, eu posso também. Vou fazer essa porra. Mas deixa eu fazer a meia maratona e aí depois eu faço. Fiz a meia maratona com o pé machucado ainda, terminei bem. Eu ainda ia esperar mais uma semana para o meu corpo se recuperar da meia. Mas aí eu acordei segunda-feira e falei: "É hoje. É hoje. É hoje. Vou tomar o café da manhã e acabou. Agora só sexta-feira". Aí, bom, a Ana sendo nutricionista ajuda muito, né. Deu uma estu Vocês já estavam juntos. A gente já estava junto, dei uma estudada ali no chat ChatGPT sobre jejum, sobre as coisas que eu preciso manter para que eu não passe mal, para que eu não tenha náusea, não tenha cãibra, para que eu consiga dormir. E a Ana me ajudou nisso também, e a gente montou um protocolozinho. Galera, não vai fazer ChatGPT, fazer jejum aqui igual o Danilo fez, morrer, tá? É, se for fazer, fala comigo que eu tenho todo o protocolo assinado por um nutricionista, tá? Boa. Mas pra começar, eu utilizei o ChatGPT pra depois a gente refinar ali junto. Top. E aí, basicamente o que eu tinha que tomar era coisas que não quebrem o jejum, ou seja, nada que tenha caloria, nem coisas que não têm caloria. Por exemplo, adoçante ele quebra o jejum, por mais que não tenha caloria, porque o seu corpo tem a sensação do doce e joga insulina na sua corrente sanguínea. E você não quer isso. Você quer que seu corpo mantenha-se, consumindo gordura e nada mais. Então,
eu precisava consumir sais. Então, magnésio, potássio e sódio. Esses são os sais essenciais para o seu corpo funcionar bem, para você não ter câimbra, não ter náusea, não ter enjoo, não ter dor de cabeça, conseguir dormir e conseguir manter a performance física e cognitiva também. Porque nessa semana eu continuei treinando. Muitos dias eu fiz inclusive 2 treinos, um de musculação e um de corrida. Até tem um vídeo que eu fingi que tava passando mal no de corrida, ficou legal pra caramba. E deu super certo, cara. No primeiro dia foi mais difícil, claro, né, porque você tem fome, mas a partir do segundo dia, você não tem mais compulsão, aquela É, vontade de comer algo. Você sempre fica com o estômago vazio, aquela sensação de vácuo no estômago, mas não passa mal. E aí no fim do segundo dia você começa a ter um pico de energia de novo. Porque o seu corpo já entendeu que não vai cair mais nada de carboidrato ali para ele consumir, não vai ter mais energia entrando, ele tem que usar energia interna. E aí ele começa a converter a gordura em corpos cetônicos, é acetona, literalmente. E isso é o maior combustível que tem para o cérebro funcionar, inclusive. E aí gera hiperfoco, uma clareza mental que você normalmente não tem quando tá comendo açúcar, quando tá comendo carboidrato. que é o contrário, né? Quando você come açúcar, vai para baixo. Vai para Porque você baixo, não também só mantém, ele te joga para cima. joga para cima. E tem uma comparação que eu estudei, cara, eu achei sensacional isso, fez muito sentido para mim. Você, na vida, você quer parecer um leão faminto ou um leão que acabou de se empanturrar? Você já viu o que acontece com um leão que acaba de comer? Ele deita e fica lá, até ele ficar com fome de novo. Quando ele tá faminto, meu amigo, não fique na frente dele não, que ele vai lhe engolir. Ele vai ter força, ele vai ter energia pra ficar dias correndo sem comer por conta dos corpos cetônicos. Então, o jejum, ele pode ajudar muito em diversas outras coisas além da perda de gordura em si. Com certeza. É que eu acho que o primeiro ponto da galera que quer fazer um jejum é perder A gordura. gordura, porque não elas não estão esperando fazer um jejum de várias horas, né, um jejum tem lá um tempo curto que É, a tem o pessoa dá intermitente, 16 horas, 18, é legal. e aí beleza, ela não vai fazer tão cedo, né, de novo esse jejum. Não, faz, na verdade, faz. O intermitente, você faz, você come, passa 18, 16 horas sem comer, come de novo e fica assim, intermitente, indo e voltando. Mas é durante quanto tempo a pessoa faz? Depende. Tem protocolo que é uma semana, tem protocolo que vai durar um mês e você só faz isso 3 vezes por semana. E, cara, funciona muito bem. Que loucura, velho. Não faça um desse de 100 horas, a não ser que você tenha um bom preparo, que você não seja diabético, não tenha colesterol alto, não tenha comorbidade. Porque ele pode ser perigoso se você não tiver um acompanhamento. Total, Eu total. tive esse acompanhamento. Eu aconselho você procurar um profissional da saúde, principalmente um nutricionista, para lhe passar um protocolo de jejum intermitente. Massa, se você quiser fazer um Uhum. fala com o Vai ficar Danilo tudo bem. aqui, Danilo pode conectar junto com a nutricionista, também a gente pode Exato. deixar aí o Instagram, que a gente falou bastante dela, acho que ela merece estar aqui embaixo. É É a Ana Paula Montemor.nutri. top demais. Então a gente falou dela aqui, a gente falou dessa parada de jejum, só que é muito louco porque você no seu Instagram tem um diferencial que não é um emagrecimento. Não, A gente teve bastante conversa até um dia que eu pedalei, quase morri com ele. mano, eu Ele quase me matei esse ele me cara. salvou, ele me salvou, ele ficou Eu comigo quase até o matei e fim. depois salvei, né? É, ele ficou comigo até o fim, falou: "Não, vou largar esse cara aí morto". E eu caí deitado no chão com a bike e tal. Mas a gente conversou várias vezes, inclusive nesse dia, com relação ao seu diferencial que você traria para os seus conteúdos, né. E aí você sempre tocou no ponto de que não era o emagrecimento pelo emagrecimento, na verdade até o emagrecimento é uma consequência da mente, algo parecido com isso, né. E a tua bio é até transformo a sua mente e o seu corpo, Exato. é isso. Então, galera, é mais pelo foco, pela disciplina, Pela saúde. pela saúde, do que pelo emagrecer, porque o emagrecer é uma consequência matemática, né, Shape é consequência. do que você coloca pra dentro e o que você consome com exercícios e tal, ou com Uhum. jejum, aí também tem essa parada. Mas não precisa fazer jejum pra você
emagrecer e nada disso. É que você é o nível ápice do teu próprio Instagram, né? É que meu corpo é um laboratório, né? Inclusive, Ah, agora, vivendo disso, tende a ser cada vez mais. Eu gosto de testar as coisas e pra desmentir até, né? Às vezes, pô, não, isso aqui não é isso não. Não façam, tá ligado? Ou então, deu bom, façam, com cuidado, óbvio, com orientação. E, de fato, hoje eu tô no melhor shape da minha vida, principalmente porque meu foco não é tá bonitão. O meu foco é a saúde e a performance física. Como eu falei, ginástica olímpica, corrida, etc. Só que aí o shape vem. O shape vem. essa frase é boa, cara. Se, E o shape vem. se você focar em tá bonitão apenas, vai vir, cara. Mas não vai durar muito tempo, porque Não cansa, dura, né? cansa, Não cansa. dura, essa é a Se você parada. não tiver um propósito maior ali, eu quero ter uma vida longeva, eu quero chegar nos 40, 50, 60, correndo com meu filho, com meu neto, pulando em árvore, ensinando meu filho a dar mortal pra trás. Hum. Tô exagerando aqui, mas é de fato o que eu quero fazer. Você não vai chegar. Porque daqui a pouco você fala, cara, não tem pra que ficar assim não. Já tá bom, já não preciso ficar bonito mais. É, e eu lembro que você, logo que saiu da Ambev, falou: agora tem uma coisa na minha vida. Eu não posso manter o meu shape que eu tinha antes. E agora eu tenho tempo. Aí eu falei: o que, Exatamente. que vai vir desse monstro, cara? Tenho tempo e vivo disso agora, né? Então, eu digo que quem trabalha com fitness, seja nutricionista, seja influenciador, o que for, cara, você é um outdoor ambulante do seu trabalho. É uma questão de credibilidade. Você colocaria seu carro pra polir numa oficina que o dono do carro tem o carro todo batido? Por mais que fosse a melhor? É a mesma coisa com quem trabalha com isso. Ó, Eu já tinha um bom shape quando eu saí da Ambev. Muito bom, inclusive, pra quem era executivo e trabalhava numa empresa que se trabalha até mais tarde, etc. Mas aí eu falei, não, agora esse aqui é o mínimo possível. Daqui pra frente e só tem que lembra, crescer. lembra que ele me matou na bike. Quando ele era nesse momento, então É, ele já pedalava muito. Você pedalou e correu, né? Naquele dia. naquele dia eu corri mais tarde. Ó, a gente começou cedo, não tão cedo, mas cedo. É, cara, de manhã a gente foi pedalar. Depois você, eu morri. Mais tarde você foi pra. Saiu de lá, voltou pra casa pedalando no Aquários Uhum. e ainda saiu pra correr. Saí pra Eu correr. só tomei banho e deitei. Então, Acordou 3 dias depois. imagina como ele tá hoje. Isso deve ter sido. Deve ter sido janeiro pra fevereiro. Acho que era de janeiro ainda. Acho que era janeiro, né? Uhum. E hoje a gente tá em maio, então deu muita diferença. Tá fazendo mais conteúdo? Como que tá essa parada? Tava fazendo mais conteúdo, dei uma reduzida nas últimas 3 semanas. O Instagram me deixou bem chateado, cara. Eu tava até falando pra Ana ontem. Ah, porque. Eu não sei se alguém denunciou algum vídeo meu do jejum, mas o parte 4, o Instagram tirou do ar. Eu fui lá e reivindiquei, porque ele Quando, fala. quando, quando, quando? Você acha que saiu? Tem umas 2 semanas, 3 semanas por aí. Tá? Aham. Eu fui lá e reivindiquei, porque ele falou que era um conteúdo de apologia a algum transtorno. Aí você clica lá nos transtornos, tem lá bulimia, anorexia, não sei o quê. E, cara, eu fui lá defender e falei, não, pô, tem escrito, inclusive, pra você ter acompanhamento de um profissional da saúde, isso aqui não é apologia, é um teste, etc. Mas eu acho que alguém denunciou. Hum. E aí ele me bloqueou durante um tempo de não postar reel nas minhas duas contas, porque eu postei em collab, me fudi nessa aí. Ah, porque você tem uma gringa e uma. Não, eu queria uma conta reserva. Ah, Só tá bom. reserva. Porque eu vi que tinha gente tendo problema com esse tipo de coisa. Não Tá bom. necessariamente bulimia e tal, mas sendo restrito pelo Instagram. Tá. Criei uma segunda conta, postei em collab, bloqueou as duas. Caraca. E aí, agora eu posso postar reel, mas eu vou ficar um ano sem poder fazer live nessas contas. Cara, eu fiquei mal. Se dizer que. Eu tava até falando pra Ana ontem. E ela falou: não deixa isso te afetar. Posta no do Avaliate, que eu tenho umas 20 contas, pra ser Ah, sincero. tá. Mas eu falei, pô, minha conta principal, um conteúdo tão honesto, sem ofender ninguém. Fui A minha banido. conta que trouxe o amor da minha vida, né? Exato. Um negócio tão genuíno, fui banido. Eu falei, não, eu tenho certeza que alguém denunciou. Pode ser. Aí, enfim, voltei a postar conteúdo. Inclusive, hoje postei um, mais tarde vai sair mais um. E agora eu vou intensificar mais. Hoje eu tava ajustando minha agenda de conteúdo. Porque eu tenho que ser bem assíduo com a agenda, né? Porque tem conteúdo pra postar, agenda de conteúdo da Ana, Hum? pra ela criar e postar.
e a parte do lançamento em si. Entre outras coisas, tem uns negócios que eu toco no paralelo também. Então, para você conseguir crescer, você tem que manter uma agenda de conteúdo e seguir assiduamente. É, Quanto mais você postar, mais você vai crescer. é, Ah, o conteúdo não tá muito bom, a luz não tá ok, cara, posta. gosta. A galera não tá preocupada em emagrecer ou melhorar a mente ali, Não, e resultado. No seu caso, né? muitas vezes você vê conteúdos mega produzidos que não crescem tanto. Enquanto o cara com Aham. um É, S10 filmando assim em casa, o cara nitidamente é de uma família humilde, aí você vê tijolo na parede assim ainda, cara, voando. Então, assim, se você se pegar nisso, não cresce. total. E conta aí pra gente, qual que estão sendo os seus planos futuros com relação aos lançamentos e com os teus negócios online. Tem mais dois lançamentos já pré-agendados com a Ana. Um é um desafio, na verdade são três, né? Um desafio menor, 7 dias, um de 21 dias. E um que é um curso de um assunto bem latente, que tá ficando latente, mas ninguém falava sobre isso antes. É Pode uma falar ou condição, ainda? pode sim, é uma Tá. condição feminina, inclusive, chama lipedema. Se botar no Google, você vai ver o que é. Você com certeza já viu, mas você não sabia o que era. Eu já ouvi essa palavra, E tem eu vi muita gente ontem. pedindo até ela. É mesmo? É, ela é especialista nisso. E aí a gente vai lançar um curso sobre isso. Tá bom, massa. Com ela é isso por enquanto, e tem outras coisas que eu tô arquitetando aqui pra mim também, além da minha criação de conteúdo, porque no Brasil, para eu dar algum tipo de consultoria online, online ou física, seja lá qual for, Hum? é um pouco complicado, porque tem o CRN e o CREF. O CRN é o Conselho Regional de Nutrição e o CREF é o de Educação Física. Eu não posso. Se você me pedir um treino, eu não posso lhe passar. Por mais que eu saiba, Hum? por mais que seja bom, eu não posso. E aí eu tô vendo como contornar isso. Se você tiver um responsável técnico, você pode. Por exemplo, se tiver a Ana como nutricionista ali assinando a dieta, ela pode. Um professor de educação física assinando, eu posso. Mas na gringa não precisa disso. Então é algo que eu tô estudando agora. Eu vi uns vídeos você falando em inglês e tal, né? Tem, Isso, tem uns reels, né? com o Martin. Ele é um. Cara, e o Martin, ele é daqui, Ele é da Suíça. mas ele tá aqui? Sim, ele mora aqui. Ele tinha que ter ido no evento, ele nunca foi. Ele comprou o primeiro e aí caiu, tipo, uma reunião de pais da filha dele no mesmo dia, ele não pôde E ir. aí depois ele tentou e não foi, não conseguiu ir de Não novo. Mas conseguiu. ele nunca foi, né? Nunca foi. Eu tava vendo, cara, eu acho que eu não conheço esse cara, não. Mas tá Nunca bom. foi. Ele é do digital, total, cara. Ele trabalha só com digital, ele é online fitness coach, que é basicamente o que eu falei aqui. Ele faz o trabalho de nutrição e educação física e mindset também nos clientes e atende pra fora. Apesar dele morar no Brasil, ele só atende pra gringa. Massa. Tá buscando, E o talvez. faturamento é em dólar, né? Então, E gasta indo em real, né? exato, é bom. Então isso é algo que eu tô estudando também. Ah, legal isso, tá com ele, é bem massa. É bem massa. Mas voltando pro teu pro lançamento dos 7 dias e 21. 21 foi o que você já lançou uma outra vez. Isso. Qual que vem primeiro? Como assim? Porque Na linha do tempo, qual que vem primeiro do lançamento? agora É. estamos na semana de decidir isso. Ah, semana de Eu quero que decidir. seja de 7 dias. O que quer que seja dos 7 dias. Isso. Então, galera, vai ter daqui a pouco um desafio para você emagrecer. Emagrecer Conta aí, conta 5 aí. quilos em até 7 dias de forma saudável e para que você não sofra o efeito sanfona que acontece na maioria dos casos. Porque perder peso rápido é fácil. Eu fiquei sem comer, perdi peso. Mas não é Hum, bem assim, é perder peso de forma saudável, não perder massa muscular e resolver problemas que normalmente, principalmente mulheres, têm no dia a dia. Essa sensação de inchaço, estar retida, com muito líquido retido. Não entrar naquela calça, tá de mau humor, tá sem ir no banheiro há 3, 4 dias. Então é resolver essas causas durante o desafio e também perder 5 quilos em até 7 dias. Só que tá. com um protocolo para que você consiga manter isso após o desafio. Você manteve, tá bom. Ou seja, perdeu, você não vai ganhar de novo. Show de bola. E qual que é a diferença do 21 e do 7? O 21, ele tem um acompanhamento melhor. Por quê? Vai ter uma comunidade de suporte. O 21, É, o 21, ele tem uma tá? comunidade de suporte online, então a Ana tá lá interagindo com todo mundo, respondendo pessoalmente ali a nível grupo.
tudo que acontece, se precisar de um ajuste, uma inclusão, uma exclusão de alguma coisa, às vezes, eu sou intolerante, como é que eu posso contornar isso aqui, aonde comprar tal coisa, etc. Ele tem um suporte melhor e ele não é tão brusco, digamos assim, porque a proposta dele é perder 7 quilos em 21 dias. Então, ele é muito mais tempo, mas você só perde 2 quilos a mais, só que você vai perdendo de forma mais gradual. Tá. Tem dois tipos de pessoa, basicamente. Tem gente que, cara, quer tudo de uma vez, quer resolver logo agora, rápido, até porque tem um casamento na semana que vem, quer resolver rápido. Então eu chamo isso de desafio pocket, ele é rapidão. Mas você vai ter que eh, ter mais. Abrir mão de mais coisas, né? Ele é mais extremo. É mais extremo. Você fica mais Exatamente. tempo e mais foco ali. Exige mais renúncia, em resumo. O outro não. Você vai ter pequenas alterações na sua rotina durante 21 dias, mas que vai te trazer um excelente resultado também. Ambos têm o protocolo pós-desafio para que você consiga manter os resultados após esse desafio. E quem é a pessoa que participa desse desafio? Do de 21 primeiro. O tipo de perfil avatar ou é mais mulher, mais homem? Mulher, Mais mulher? cara, 100% mulher. 100% mulher. Tiveram 2 homens que vieram no privado perguntar se homem podia participar, mas o nosso foco hoje são mulheres de 30 a 45 anos, casadas ou não, mas a grande maioria são mães, Grande maioria. casadas, que têm a rotina extremamente apertada e que querem voltar a se olhar no espelho e sentir orgulho, ter, eh, voltar a entrar naquela calça que ela ama e não consegue mais, não ter mais vergonha de aparecer pro marido. Isso é a realidade de muita gente. E na versão menor, é para aquela que precisa de tudo isso, só que de uma forma muito rápida, porque ela vai ter algum evento, algum compromisso, algo específico num curto período de tempo. 7 dias ali, né, um E ela não casamento, uma precisa ser um festa. Danilo, então. Basta ela ter um compromisso na frente que exige que ela caiba na calça. Exatamente. Que massa, cara. E outra, tem gente, eu falei que tinha 2 tipos de pessoas, só falei de uma. Tem gente que prefere renunciar muito durante pouco tempo, porque ela não consegue manter um foco de 21 dias naquele nível extremo, e tem gente que prefere menor intensidade, menos renúncia, mas mais tempo. Então a gente consegue atingir os 2 públicos ali ao mesmo tempo. E claro, tem uma galera que vai fazer os 2. Tem Tem gente uma que galera que vai terminou fazer os dois. Tem gente que terminou o detox agora de 21 dias e já tá pedindo mais. E são clientes que a própria Ana conhece. Tipo, fala: eu tenho certeza que essa aqui vai querer". Que ela sempre compra, ela, tipo, fechada com a gente. Top demais. E tudo isso eu imagino que seja digital, vai ser ao vivo, Tudo algumas digital. Exato, alguns avisos. O primeiro foi tudo gravado, o primeiro detox. Essa segunda parte a gente tá fechando o modelo aqui. Com certeza vai ter parte ao vivo, a gente não sabe ainda se vai ser 100%, metade e tal. massa demais, cara. Eu acho que é importante ter as duas coisas quando a gente fala de qualquer conteúdo. A pessoa quer conseguir agora um momento para eu assistir, vou querer já assistir. Eu vou querer mais. Eu vou querer assistir agora, beleza. Eu vou, quando eu quiser tirar as dúvidas com a minha professora, eu tô lá. Então, por exemplo, eu fiz um desafio do Sobral lá em 2023, 2, 2023. Eu fiz um desafio do Sobral. E aí foi exatamente meio a meio. Foi uma parte, ele fez a abertura com ao vivo, aí depois aulas gravadas, aí depois uma ao vivo para tirar dúvida no meio, aí gravadas e uma de mais uma ao vivo no final, que inclusive deu prêmio pra Cara, galera, legal. pra quem tinha atingido as metas X, quem tinha conseguido as coisas lá e tal. Aí teve uma meta final dava um dava um prêmio e massa porque ainda ele fez a venda do evento presencial logo no último dia. Então ele já fez o desafio e ainda fez um upsell no final pro evento presencial dele. Cara, Então, legal isso aí. A gente então pensa nisso também, algum é, tipo de upsell. upsell do quem fez 21 vai pro 7, quem fez o 7 vai pro 21, no seu caso, né? Ou pro dilipedema também, que é o mais O que é completo, um né? lipedema? A gente pode falar ou a gente vai ser bloqueado aqui? Pode, No, pode no... falar. Se tivesse como mostrar a foto aqui, seria interessante, A porque gente só de mostrar a foto, você não precisa nem falar. Mas você já viu aquela mulher que
ela tem vários tipos, mas que ela é, cara, você olha da cintura pra cima, ela é super fit, magra, tem o tanquinho desenhado, inclusive, tudo no lugar. Quando desce pra perna, ela já tem a perna muito mais grossa e cheia de celulite, mas muita celulite mesmo. Chega, tipo, tem um relevo forte ali. Aquilo ali não é celulite, aquilo ali é lipedema. São blocos de gordura concentrados ali que, inclusive, doem pra caramba, é sensível ao toque. Então, se você apertar ali, qualquer coisa dói. A depender do exercício que você faz, do tipo de alongamento que você faz, aquilo machuca. Isso acontece em mulher, que é causado pelo excesso de estrógeno no corpo. Estrogênio, né? O hormônio feminino. E isso pode acontecer no braço. Você já deve ter visto alguma mulher que tem aqui Uhum. uma porção de pele grande que tem esses, vamos chamar de furinhos, lipedema. É uma gordura ali que não sai de forma simples. Entendeu? Não é simplesmente, vou emagrecer e vai sair aqui. Tem gente que tem lipedema e ele é invisível, inclusive. Você só vê quando você aperta aqui assim, aparece um bocado de furinho. Ah, e aí vai doer também. E aí vai doer também. E tem Exatamente. uma galera que passa por isso, porque pra fazer um Muita curso gente. dessa parada, é uma galera. Muita gente, cara. Muita gente. E depois que você aprende, tipo, uma vez que você vê, você não consegue mais desver. Agora Hum. que você aprendeu o que é, você vai falar, lipedema. Oi, Danilo. E é muita gente, cara. Tipo, a Ana conhece o caminho pra solução e a gente quer ajudar o máximo de gente possível a sair disso, porque não é só uma questão estética. Aquilo incomoda, aquilo dói. Fisicamente dói. Cara, que massa. Essa dupla é boa, né? Você e ela. A gente é muito bom junto. Caraca, muito massa. Cara, a gente se soma de uma forma muito. O Elohim botou até ali, acho que ele vai botar aqui a diferença. Como é o lipedema. Uau. Acho que vai Que aparecer aqui loucura, na hein? tela. Nós temos aqui um diretor audiovisual caríssimo aqui de São José, que foi conhecido também no. Olha aí a diferença. Estágio 1, 2, 3 e 4. O estágio 1 você nem vê, ó. Tipo, visualmente aqui não tá dando pra ver os furinhos. Uhum. Mas quando vai indo estágio 2 e tal, aqui, ó, fica inchado pra caramba. Esse estágio 4 é o mais avançado, obviamente, né? Isso tudo dói pra caramba. Caraca, vai ter um curso disso. É muito louco o digital, né, cara? Tem curso pra solucionar. Porque além de também vai estar aplicando técnicas de exercício e etc pra resolver por fora. Que é o que normalmente a galera tenta só, por fora, massagem, criolipólise, é, drenagem linfática. Isso dá uma amenizada, mas não resolve se você não fizer o tratamento interno, porque isso é inflamação. Ah, entendi. Caraca, massa. Então, se você não desinflamar, tudo volta. Top. Bom, então vamos lá. Danilão, você que tá ouvindo aqui, o Danilo é um lançador, ele lança Ana, vai se lançar na sequência, eu acho. Em Eu algum momento imagino, vai sair. eu imagino que Esse ano sim. ainda sai. A hora que liberar esse Instagram de novo, eu não vou ficar feliz se você não lançar. E você pode ir no evento aqui em São José, evento Network do Digital, se você quiser falar um pouquinho. Nós nos encontramos sempre na última terça-feira do mês, aqui em São José dos Campos, sempre um lugar diferente. E aí nós temos todos os tipos de profissionais e empreendedores do digital. Então, você pode encontrar lá dentro experts, você pode encontrar lá dentro lançadores, gestores de tráfego, consultora de imagem, galera de e-commerce, SaaS, cara, muita coisa. E o Danilo é um cara que saiu de lá de dentro, participou do primeiro evento e tem esse histórico gigante que ele trouxe, vendo outras pessoas tendo resultado, né? Então, eu sei que você gosta de falar sobre ambiente, então fala um pouquinho de ambiente aí pra galera com relação a se tá em dúvida ou se o cara também tá avançado, já fatura 6, 7 dígitos, tem a galera lá que fatura até 8 dígitos e tem os iniciantes também. Então fala pra quem tá ouvindo aí por que é legal estar em um ambiente e o que transformou pra você. É aquela famosa frase. Se você anda com 5 fumantes, você vai ser o sexto. Se você anda com 5 pessoas acima do peso, você vai ser a sexta. Agora, trazendo para o digital e para essa parte de faturamento. Você pode achar até que é muito faturar 10 mil reais por mês no digital, hoje sem saber nada. Mas se você andar com 5 pessoas que já faturam 100 mil ou 1 milhão, cara, você vai aprender isso rapidinho, você vai fazer isso do dia pra noite. Isso aconteceu comigo. Massa.
Isso serve para o fitness, serve para o digital, serve para o que for. Então, o ambiente, ele molda a sua mente. Não é a gente que molda o ambiente que molda a sua mente. Então, se você não consegue mudar o ambiente que você está hoje, mude de ambiente. Venha para onde as pessoas já estão tendo resultado. Não só para você ter uma inspiração, mas para você aprender como ela fez. Ela já tem o caminho das pedras. E você, Pedro, o Elohim, o Kalil, o Léo, o Fred, todo mundo, cara, pegou na minha mão e falou, cara, faz assim, faz assado, me ajudou e me fez economizar um tempo, e não só um tempo, talvez tenha me ajudado até a não desistir. Porque quando você faz sozinho, cara, você tem que ter uma resiliência mental, assim, astronômica para que você não desista. Porque as frustrações vão vir de forma muito maior. Nem no cara da Ambev, né? Até o cara da Ambev É tem, o cara da precisa de. Ambev. Até porque quando você tá tentando sozinho e você ainda tá na sua vida anterior, você tem a sua vida anterior para cuidar. Então você vai estar empregando menos energia aqui. O pouco de tempo e o pouco de energia que você tem, ele tem que ser aproveitado da melhor forma possível para que você não desista. Com muita intensidade. Intensidade distorce o tempo. Então vai procurar quem já chegou lá para te dar a fórmula, para te dar o caminho. E para você também agregar na vida das pessoas, porque com certeza você tem alguma coisa muito boa para agregar também. Com certeza, cara. E não vai só uma vez. Eu fui em todos. Mentira, eu fui quase todos. Eu não fui no último evento, porque eu tava longe, tava em Recife, mas se desse eu estaria lá. E cada evento que eu vou, eu aprendo alguma coisa, eu conheço alguém diferente que me agrega a algo. Eu já fechei negócio lá dentro pra mim, nada a ver com digital, pessoal, consórcio, leilão de imóveis. Conheci closers, caso eu venha precisar. Então tá sempre agregando, cara. O ROI, ele vem assim pra mim na primeira meia hora que você tá lá no evento, já tem algum ROI. Eu garanto a você. Que massa, cara. E o evento tem 3 horas. O evento tem 3 horas. Então, se na primeira já tem ROI, tem mais 3 dinâmicas. São 4 nessa noite. Para você conhecer o máximo de pessoas possíveis. Em média, aí, 20, 30 pessoas você sai da noite conhecendo numa noite só. Então, quem não tem, acha que não tem tempo, lá são 3 horas que você vai investir e ganha o ano inteiro. Você não precisa conhecer outras pessoas, que normalmente a pessoa nem sai para conhecer, então ganha mais do que um ano. E vou te falar, eu não vou dar spoiler de como é o evento aqui, mas tem atividades, tem dinâmicas lá. Antes das dinâmicas, tem o tempo ali que tá chegando o pessoal tá se conhecendo. Só essa parte aí que a galera se conhece e conversa, já dá ROI. Já dá ROI, só digo isso. Top. Então eu vou deixar o link aqui embaixo. Tem sempre na última terça-feira do mês. Eu não sei que horas esta live, este vídeo. Clica aqui embaixo. Se estiver aberto, você já compra. Se estiver na lista de espera, a gente entra em contato com você para o próximo evento. Você sendo daqui de São José dos Campos ou alguma cidade aqui da região que também vai pessoal de Caraguatatuba, cidades aqui de Jacareí, Pinda, as cidades aqui do Vale, você sabe, vem para cá, São José está muito mais próximo do que Alphaville e a gente está fazendo um movimento gigante aqui para quem é do digital, para transformar e encontrar profissionais que queiram, que vocês precisam contratar. Inclusive, no último evento, é muito louco, você não sabe, no último evento um cara foi e falou, cara, eu vim aqui, contratei 2 pessoas e fiz sociedade com o esposo de uma delas. Caramba, que legal, velho. Muito louco, né? Então tem oportunidade, não importa o nível que você esteja, tem oportunidade de negócios, de contratações, ou de subir de nível, ou de sair de um lugar que você está com dúvida e conhecer essa galera que fatura muito mais que você, para você avançar muito mais rápido e ganhar muito, muito tempo. Eu fico muito feliz porque era um desafio meu que eu tinha. Era meu esse desafio. Então eu entrego o evento que eu gostaria de ter que não existia. Então, é isso, cara. Você quer falar alguma coisa que você não falou, que eu não te perguntei? Em primeiro lugar, te dar os parabéns pelo evento, pelos eventos, né? E para o tamanho que isso aqui tá virando. Agora já tem um podcast. Esse é o primeiro, tá? Então tá só começando e já é algo gigante. Então eu tenho muito orgulho Massa. de estar participando disso. Sou muito grato também por você sempre fazer questão de estar me envolvendo. E é uma honra, de fato, estar aqui. Caraca. Tamo junto demais. Eh, eu queria agradecer também, aproveitar aqui publicamente agradecer a Ana, que hoje é minha namorada, né? A gente se conheceu através da internet e eu fiz essa conexão com o Pedro aqui antes de começar. Se não fosse o network digital, possivelmente a gente não teria se conhecido, porque eu não teria começado a criar conteúdo, meu conteúdo não teria chegado pra Ana, a Ana não teria me perseguido na praça.
e a gente não teria se conhecido, não teria lançado, a gente não estaria namorando hoje. Então, agradecer a você e agradecer a Ana, que também sempre me apoiou aqui nesse lado digital. Ela é a minha maior fã, é a pessoa que mais me apoia. Eu sou o segundo. Valeu, parceiro. É isso aí, tamo Top, junto. obrigado Obrigado, demais. meu amor. Segue o Danilo aqui e um beijo, Ana. Valeu. Obrigado, povo. Valeu. Ei, cara, que massa, hein? Bom demais. Cara, foi